Porque eu ensino o meu cliente a ganhar dinheiro sem mim. Então eu sei. Você precisa ganhar dinheiro com o que você já produz. Então não basta ser só você ser o melhor vendedor do seu negócio. E ela vai no Instagram para validar o meu cartão de visita. Vira um ciclo vicioso, né? Ou seja, no contrato ninguém empresta, né? Ninguém serve para estar aqui. Ninguém vende. Só que eles criam uma barreira muito grande pelo desconhecimento. Precisa ser explorado. Todas vendem para todo mundo, você já está errado. Mais do que saber a hora de comprar, a hora de sair. Claro. Um dos maiores problemas está na ideia. O produto ele tem, eu não mudei o produto dele. Está no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou Nayara Patrícia. Eu sou Diego Lima. Eu sou o Paulo Mariottini. Muito Coisa bem, Paulo. boa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem, é um prazer, né, ter sua presença aqui conosco. Recebê-lo aqui. Isso Bom demais mesmo. estar aqui com vocês. Não é, Nay? Muito bom, Paulo. Então a gente vai falar sobre insight estratégico para aumentar as vendas nas microempresas, né? Paulo aí que é consultor, palestrante, né? É especialista em estratégia de vendas, vem falar desse assunto importantíssimo pra gente. Bora lá? Afinal, como é que ganha dinheiro? Com estratégia. É isso aí. Isso, Ou muito seja, bem. consultor fera que faz essa turma performar. Fala um pouquinho pra gente desse desafio gostoso, né, cara? É trabalhar com parte comercial de venda é muito bom. E no microempresário, como é que... No microempresário, é assim, eu vou falar que como eu já faço isso há muitos anos, tá, então é muito natural para mim. Ainda que para vários empresários, microempreendedores, seja aquela coisa assim, uau, mudou minha vida! E é uma coisa que eu vejo muito como natural porque eu já faço há muito tempo. E aí, quando o empresário, o empreendedor de uma lojinha, de um trailer, de uma empresa um pouco maior, 5, 10 funcionários, enfim, vai crescendo e ele adota uma postura ativa, uma postura de ter comportamentos inteligentes para vender mais, ou seja, ele planeja, ele põe a mão na massa, ele ensina e aí ele começa a ter resultado. Aí ele fala, olha, rapaz, não é que dava para ser natural também? Aí pronto. E ele começa a ganhar dinheiro. Porque geralmente o melhor vendedor de uma microempresa é o dono da empresa. É geralmente ele. Né? E o primeiro desafio dele talvez é conseguir replicar, né, aquela expertise que ele tem, né, do produto, do serviço que ele entrega para o primeiro colaborador, né? Ou seja, para a primeira pessoa que vai ajudá-lo. Exato. Estender os braços para manter, né? Esse é o ponto. Quando o microempresário ele aceita que ele não pode ter tudo na cabeça, ele precisa ter um sistema de gestão. Gente, não precisa ser um sistema de gestão caro. Uma forma de controle que não esteja na cabeça dele. Quando ele tira da cabeça, coloca no papel, joga para um sistema, ele consegue compartilhar. Quando ele olha para o papel e fala assim, não, mas isso não é desse jeito. Aí ele percebe que não é tudo que está na cabeça que vai para o papel. Aí ele precisa ajeitar, adequar, e aí sim ensinar para o funcionário, porque muito empresário, muito cliente meu fala assim, olha, esse vendedor precisa ser treinado. Quando você percebe, é porque ele contratou mal. Esse vendedor não tem o menor perfil de vendedor, contratou mal. Então, não tem treinamento que transforme ele em uma pessoa incrível. Ele vai ser um vendedor, mas ele não vai ser um vendedor incrível, porque não é dele. Então, é necessário contratar bem, mas contratou um vendedor bom. Se você não tem um plano, que eu chamo plano formal de treinamento, que é um plano simples, é colocar o que está na cabeça no papel, para a pessoa não ser jogada aos leões e falar assim, ó, vai, vende aí. Não, você tem que entender do produto. Um vendedor bom, ele estuda muito bem o produto. E aí ele sabe vender bem, tecnicamente, enfim, aí tem, né, muitas nuances das vendas. Sim. E aí ele começa a ganhar dinheiro e sabe que ele pode prosperar. Ou seja, então para começar a desenvolver as vendas, né, melhorar as vendas do pequeno negócio, primeira coisa é a contratação, né? Ou seja, conseguir bem, né?
conseguir trazer alguém que realmente tenha perfil de vendas. Sim. Não é isso? E aí, tem alguns pontos que ele pode, no dia a dia ali, perceber, ó, essa pessoa aqui que eu entrevistei, essa pessoa aqui que é amigo do meu amigo que me indicou, né? Como é que ele consegue perceber que aquela pessoa que ele está desejando contratar tem perfil de vendas? Bom, então, tem alguns pontos? Tem sinais? Tem. Inteligentíssima essa pergunta. Existem pontos que você percebe. Primeiro é se a pessoa é extrovertida ou introvertida. A pessoa chega, fica calada, com vergonha de conversar, ela é introvertida, gente. É visível que ela é introvertida. Para vendas não é interessante. Um vendedor, ele precisa chegar chegando. Ele precisa se vender. Afinal, a gente está falando do primeiro estágio, né, que é a contratação. Ele precisa se vender. Se ele chega ali e não se vende, ele vai vender o quê depois? Ele vai dar trabalho. Sim. Então, assim, esse é um dos cenários. Existem vários outros. Eu disponibilizei há algum tempo um material que ajuda o microempresário a escolher, a contratar bem, né, o vendedor. Então, tem vários pontos ali dentro desse documento que eu criei, né, até pela experiência, eu fui coletando informações, características, físicas ou não, para poder montar um perfil não ideal, mas um perfil assim, mínimo, para você chegar e falar assim, olha, uma referência e falar assim, ó, se você passar por vários desses pontos, eu posso te contratar porque eu sei que você vai melhorar depois com um treinamento. Agora, se você não tem um mínimo, nem com treinamento você vai ser incrível. Não vai então se desenvolver. Eu sempre vou reclamar de você. Sim. E aí não adianta. E aí ele começa a ficar frustrado, né? Ele sem dinheiro. Frustrado no sentido assim, né? Ele volta de novo a pensar que só ele resolve tudo. Né? E aí vira um círculo vicioso, né? Sim. Ou seja, eu não contrato porque ninguém presta, né? Isso. Ninguém serve para estar aqui. Ninguém vende, né? Mas na verdade é porque ele era o melhor vendedor, ele é o melhor vendedor. Agora ele tem que desenvolver a habilidade de gestor do negócio, né? E aí identificar talento, né? Quem é o talento que precisa estar aqui comigo? Não é isso? Então não basta ser só o seu melhor, você ser o melhor vendedor do seu negócio. Você tem que, em um determinado momento da sua empresa, onde ela começa a crescer, não é isso? Entender que agora mudou também as suas competências, né? Você vai precisar agora avaliar, entender de gente, né? Entender um pouquinho melhor. E, obviamente, a contratação, ela... É o passo que antecede a venda. Ele antecede a venda porque não adianta você ter alguém que não é vendedor. Bom, no dia a dia não é bem isso que a gente encontra. A gente vai encontrar o quê? O empresário frustrado, correto? Sim. Aquele cara que falou, pô, já tentei de tudo. A gente vai voltar lá na contratação, óbvio. Mas e aí, como mudar esse pensamento, esse mindset, né? Voltar ele para falar, não, vou tentar de novo. Vamos lá. Esse desafio é isso. Você tem que romper ele, não é isso? Sempre, Sempre, né? Todas as vezes que eu chego num cliente novo, né, e eu viajo muito, atendendo vários clientes de vários segmentos. Então, eu atendo de trailer de hambúrguer, enfim, a farmácia homeopática, a laboratório de medicamento veterinário homeopático. Então, assim, é uma gama... É uma gama de clientes que eu atendo, então, porque a experiência me levou a ter uma diversidade e conseguir realmente, estrategicamente, entregar conteúdo para que eles continuem transformando depois que eu sair. Então, isso é que é o legal. Eu consigo chegar numa empresa, criar ali todo um plano, descobrir o que de fato, fazer o diagnóstico, entender o que de fato é um problema, o que é a causa do problema, em vez de ficar tratando o efeito. E sim, olha, dessa causa, vamos usar esse remédio. E aí o que eu chamei lá no início, um plano formal de treinamento. Porque para mudar um mindset, o empresário que já apanhou muito de vários vendedores fazendo coisas erradas, às vezes passa por roubo, desvio de mercadoria, né, não só financeiro. Então ele sofre muito com isso. E a receita é baixa, né, porque o custo do microempresário é muito alto. Então ele não acredita muito nas magias, né, da consultoria. E quando eu chego, a primeira coisa que eu tenho que fazer é quebrar essa barreira, fazer ele confiar em mim. Quando ele confia, eu consigo extrair dele o que de fato ele espera de um vendedor.
Quando o empresário entende o que ele espera de um vendedor, ele consegue transformar a equipe dele inteira. Toda. É só isso. Parece muito simples, né? E ao mesmo tempo muito complexo, porque, beleza, só o que eu espero? Espero que ele venda. Não. Você está falando do fim. Vamos voltar um pouquinho. Passos de vendas que antecedem a venda em si. Sim. Né? Tanto que na venda a gente tem 5 passos básicos, que é abordagem, sondagem, enfim. E a gente vai até o pós-venda. Então, assim, são etapas que eu vou construindo para ele. Crio um plano formal super simples, escrito no papel de pão. Falo, vamos jogar isso para o computador? Porque aí você não perde papel. Você vai moldá-lo de acordo com os próximos vendedores que vão acrescentar coisas a esse documento. E ele é específico para o seu negócio. Porque, se vocês repararem, todo empresário fala assim, não, Paulo, você viaja muito, mas aqui na minha cidade é diferente. É isso mesmo. E aí é isso, ou seja, não é diferente, mas eu deixo ele acreditar que é também, não tem problema, não vou brigar. É sempre assim. E a gente mesmo. cria um plano formal para ele, de acordo com o que ele acredita que é específico da região. E tudo bem. São os passos de vendas para todos os clientes, grandes, pequenos, médios. E essa pressão, né, cara? A gente está falando aqui do pequeno, que geralmente está ali no tete-a-tete, né, no varejão ali, né? E, obviamente, com esse crescimento aí das vendas online, marketing digital, venda no WhatsApp e tal, e esse desafio desse empreendedor, né, que está conseguindo agora capacitar pessoas para vender ali no tete-a-tete, agora ter que mostrar esse novo mundo, né, para aqueles vendedores, né, que é o mundo de como vender no WhatsApp, como vender no Instagram, enfim, como vender nas redes sociais de uma forma geral, né, que está cada vez mais ganhando mercado. Né? A pandemia acelerou muito esse processo. E aí, como que está esse desafio quando fala do digital, do marketing digital? Vamos lá. Eu vou fazer uma inversão no que você falou. Boa. O empresário não se prepara para ensinar. Geralmente, o empresário é um pouco mais velho, contrata vendedores mais jovens, e os jovens é que sabem mexer. Então, só que ele não está aberto a assumir que ele não sabe. Então, ele deixa o funcionário fazer, finge que não está vendo, o que é um problema, porque ele não investe naquilo que vai dar dinheiro para ele. Ele não consegue reconhecer que é bom. Né? Exato. E quando o vendedor vai embora, leva todo o conhecimento. Ou seja, não tem nenhum plano formal para isso, por exemplo. Então, isso tem sido o meu maior desafio. Sabe mexer? Não sei. Quem sabe? Chama para o treinamento. Essa pessoa vai me ajudar a montar o treinamento. Não sou eu que vou montar. Às vezes eu me deparo também, né, a cultura de não conhecer. Ou seja, nem o time, nem o empresário. Né? Essa do time já está fazendo show. Ou seja, ele já tem boas pessoas com ele. Né? Porque a pessoa já teve essa proatividade de pensar, poxa, deixa eu aprender isso aqui. Né? Deixa eu melhorar minhas vendas. Né? Ou seja, está falando com um vendedor de fato. Mas a realidade de algumas empresas que a gente também atende, né, é de que, peraí, ninguém mexe, ninguém trabalha. É um assunto oculto e quer melhorar a venda de qualquer jeito. Mas esquece que tem esse mundo. Precisa ser explorado. Que precisa ser explorado. E aí, não é só definir como fazer, né? É conseguir mostrar o caminho para todo mundo, inclusive para os colaboradores. Né, que vai achar que é mais uma coisa agora que eu tenho que fazer, né? Às vezes é assim. Para quem não quer, uma coisa a mais é um desafio enorme. É enorme. Encontra-se também aí nesse mundão de micro e pequena empresa? Encontra demais, encontra muito mesmo. O que acontece nesse caso? Ninguém da empresa mexe. Bom, aí vamos lá. O desafio é sempre o diagnóstico. Tá? Para tudo que eu faço em vendas, é entender o que o meu cliente espera. Não adianta chegar com 20 anos de bagagem e enfiar tudo para ele, vendas, estratégia, marketing digital, enfim, não tem como, planejamento, esquece. Ele vai falar, cara, sai daqui, não sei nem o que você está falando. Então é entender o que ele espera que aconteça. Opa, o que você acha do marketing digital? Você acha que você consegue vender? Aí eles geralmente fazem, nunca tentei. Você falou, está aberto. A resposta já te entrega muito. Nunca tentei. Vamos tentar? Se eu fizer aqui um dia,
Por exemplo, fazer uma postagem nos stories da rede social, do Instagram. Uhum. Eu não sei o que fazer. Eu saco o meu telefone e faço. Aham. Falo assim, viu? A gente estava conversando e eu fiz. É isso. Com o tempo, você vai aprimorar e vai fazer muito melhor. Sim. Mas é isso que a gente começa. Dá para fazer? Então faz do seu. Aí ele fala, não sei fazer. Aquele constrangimento. Aham. Fala, ótimo. Mas ele está aberto a ouvir. Aí a gente dá o próximo passo. Cadê o seu público? Onde o seu público está? Qual a rede social que ele está hoje? Hoje, por exemplo, nós temos aí algumas redes principais. Sim. Né? Se a gente pensar em canais de vídeo, a gente tem o YouTube, a gente tem o Instagram, o Facebook, o TikTok. Uhum. A gente tem alguns canais de vídeo. Sim. E tem outras ainda que a gente né, que concorrem com essas, mas que não são apenas vídeos e imagens. Então, ou seja, onde está o seu público? Está em todas. Não, esquece isso. Todas, vender para todo mundo, isso aí já está errado. Então, vamos descobrir onde ele está de fato. Seu produto atende qual idade? Qual é o seu público-alvo do produto? Aí eu dou um passo atrás para ele olhar para a mercadoria que ele tem, seja Sim. produto ou serviço. Sim. Olha, qual a idade do seu público-alvo? Muitas vezes não sabe a persona, né? Não, esquece persona. Vamos Aham. falar de público-alvo. Eu nem falo de persona, porque senão ele me bate com o produto. Piora mais ainda. Piora. Não se apanha com o produto. Apoio com o produto. Porque, por exemplo, a minha persona, a persona do Paulo Mariottini, palestrante, Uhum. ela é uma mulher preta de 36 anos, que é responsável pelo RH de uma grande empresa. Ela tem um filho e ela tem uma insatisfação de não conseguir ficar bem com o filho em casa, né? Ela chega tarde e não resolve os problemas da empresa. Olha a persona bem definida. Bem definido. Aham. Ela está em qual rede social? Em todas, mas eu não posso falar em todas. Então, Em qual rede social ela está aberta a ouvir ela o que está você aberta precisa a ouvir falar? o que eu estou dizendo. Exatamente. Aí ela faz o quê? Ela me busca no LinkedIn Yeah. para falar assim, opa, o portfólio do Paulo Mariottini é espetacular. Aham. Deixa eu ver o que ele está falando no Instagram. E ela vai no Instagram para validar o meu cartão de visita. Sim. Se a gente puder considerar que o Instagram hoje é um grande cartão de visitas. Vamos pegar, eu atendi loja de lingerie. Onde está esse público? Cara, no LinkedIn aqui não é. Não está no Twitter, Aham. no X, né, no X. Então, assim, percebe? Aham. Qual é o público-alvo do seu produto? Onde ele está? Então, vamos começar a falar esse linguajar. Aí eu começo a ensinar para poder a pessoa falar assim, era só isso? Era só isso. Só que eles criam uma barreira muito grande pelo desconhecimento. Então, eu dou informação e mostro para eles que eles podem viver sem mim. Uhum. É onde eu ganho dinheiro. Uhum. Porque eu ensino o meu cliente a ganhar dinheiro sem mim. A ser próspero. Aí ele faz o quê? Bom, eu já ganhei sem Sim. ele, então peraí, deixa eu chamar ele para ver o que mais eu posso ganhar. Aham. É onde eu ganho. Legal. Faz parte, né? E Exatamente. outra, sempre otimizando. Né? Porque chamar também quando tá péssimo, vai com o quê? Dá mais trabalho. Não é? Além de dar mais trabalho, é os sentimentos e emoções, né? Nesse momento, quando Sim. tá em declínio, né? Não tem recurso, não tem cabeça, não tem nada, não tem time. Mas né? deixa eu te falar. É o pior momento. Posso trazer um case aqui? Vamos lá. Conta aí pra gente. Seguinte, um cliente me ligou no final dezembro, véspera de Natal de 2019. Nem existia pandemia ainda. Como foi? O cliente liga e fala assim, Paulo, estou falindo. Vou fechar a única loja que eu tenho uma Bombonier, eu vou fechar, só que eu não quero ficar devendo ninguém. E nem quero ficar com o estoque todo encalhado, Parado. né? E como diz o outro, falir com o estoque e as dívidas. Virar fundo de negócio. Me ajuda a fazer esse casamento? Falei, peraí, vamos lá. Aí foi tudo que eu já falei aqui. Fiz o diagnóstico, entendi o que ele esperava. Beleza? Um ano depois, foi final de 2020, ele abriu a segunda unidade. Não faliu e abriu a segunda unidade. Com coisas simples. Sem ter que investir tubos de dinheiro. Era tudo que ele já tinha lá dentro. Toda a parte de vendas que eu trabalho com os clientes, ela é sempre com o que o meu cliente tem lá dentro. Uhum. Nada daquelas ideias incríveis que gastam $500 mil. Então, com $500 mil ficou fácil. Eu quero ver ele dar sem dinheiro, que é a realidade do microempresário brasileiro. Exatamente. E é exatamente isso que eu me especializei. Tanto que essa foi a minha tese de mestrado. Ou seja, com o recurso mínimo. É O o que dá pra recurso fazer? mínimo. Aham. Tanto que eu estudei o empreendedor, microempreendedor
mineiro, inclusive, e estratégias de marketing. Como ele sobrevive com estratégias de marketing. Essa foi a minha tese de mestrado. Então, assim, é o que eu realmente faço há quase 20 anos. Então, eu pego o que ele tem, reformulo, transformo, mudo ideias, porque um dos maiores problemas está na ideia. O produto ele tem, eu não mudei o produto dele, mas eu ensinei estrategicamente como ele podia precificar. Sim, como ele poderia apresentar o produto. Como ele pode apresentar layout de loja. Gente, layout de embalagem. Loja. Limpar a loja. É coisa simples. E as pessoas não percebem o quanto isso segura elas, prende elas num espaço confinado. Não, abre tua loja. Sabe? Abre, ilumina a sua empresa. Quanto mais iluminada for, mais dinheiro, mais cliente vai entrar na tua empresa. Eu atendi uma farmácia que eu não tinha, eu juro, eu cheguei lá, contrato fechado, nossa, um dinheiro maravilhoso, entrei na empresa, olhei e falei assim, acabou minha carreira hoje. Eu não sei o que fazer. A empresa estava linda, linda. Aí eu falei, não, peraí, respira fundo que vai dar certo. Aí fiquei olhando. Aí eu percebi que a empresa não tinha fluxo. As pessoas entravam e saíam logo perto da porta, não iam até o fundo. O atendimento. Aí mas não só o atendimento, é porque o layout não estava adequado para que o cliente fosse até o final, tipo uma jornada. Sim. Você precisa criar uma jornada, um passo a passo para o cliente entrar na tua empresa, circular ela inteira e sair pelo outro ponto. Tem que ter uma jornada. Se você não criar e colocar produtos à altura da mão, enfim, falando de loja física, né? Com produtos da mão que tem a ver com o público-alvo, voltamos para o público-alvo de novo. E aí pronto, na hora que eu percebi que não tinha fluxo, eu falei, pronto, agora eu nado de braçada. Aí eu vi que a iluminação não estava adequada, aí você começa a reparar muita coisa. Que pode ser ajustada. Sim, não, e essa empresa, tanto que eu tenho vários cases, que são de clientes meus que foram comprados por empresas maiores. Porque eles começaram a incomodar no mercado. Performaram muito bem. E os maiores falaram, isso aqui tá me incomodando, mas ele é pequeno, deixa eu comprar. E eles faturam uma grana. Porque vender a tua empresa é um negoção. Mais do que saber a hora de montar, a hora de sair, eu acho que é fundamental. Gente, eu criei para um nicho específico um mascote. Ao cliente, mas ninguém do meu segmento tem isso. Beleza, você é o primeiro. Falei, ótimo, então, você tá lançando. Bom demais. E esse cliente foi um dos que foi comprado por uma gigante do mercado. Legal. Então, assim, tem muito case de vendas com coisas simples, sem criar nada caro. E às vezes é no atendimento, né? Atendimento é um ponto crucial. Né? Vamos falar um pouco sobre esse tema. Essa excelência do atendimento, às vezes, é importante, né? Não é? Porque às vezes é a pessoa... Não, então você tem que... receber com bandeja de ouro, né? Não necessariamente, né? Às vezes são pequenos ajustes para ter essa experiência positiva, né? Ao entrar no local, ao conversar, ser atendido, né? E aí, pequenas dicas aí no atendimento para dar uma mudada já na... Vamos lá, eu vou começar pela palavra dica. Se as pessoas, né, me encontrarem nas redes sociais, vão reparar que eu nunca uso palavra dica. Porque dica é uma coisa pronta. Ok. Eu sempre uso insights. Então, eu costumo dizer que eu sou um gerador de insights. Né, nas palestras que eu faço, enfim. Eu falo, gente, eu vou trazer aqui vários insights para você adequar para o seu negócio. Eu posso falar de loja de roupa, hambúrguer, enfim, é diferente. Mas gera um insight que você consegue adequar. Então, assim, tentando gerar insights para atendimentos, o primeiro passo de venda, que é a abordagem, ela trata exatamente do sorriso, é o antes, lá atrás. O cliente apontou lá na beirada da loja e muitas empresas trabalham ainda hoje com balcões. Sim. Sério, você tem um balcão, você tem uma barreira entre você e o cliente. Por que você tem uma barreira entre você e o cliente? Por quê? Não faz o menor sentido. Tire essa barreira. Aí, beleza. Sorria, saia de trás do balcão, já que existe um balcão, saia de trás do balcão, sorrindo, vá até o cliente e receba ele. Quase dizendo que ele já é seu amigo. E aí, tudo bem, muito bom que você veio aqui hoje. É a primeira vez na minha loja?
Não custa fazer isso. Não, eu já vim aqui antes, não lembra? Ah, peraí, deixa eu ver se eu lembro o seu nome. E você vai brincando com o esquecimento para o cliente se sentir mais em casa, mais à vontade. Quando o cliente se sente à vontade, ele não vai achar que você quer o dinheiro dele. Ele vai achar que ele tomou a decisão de compra. Porque tem o comportamento de venda e tem o comportamento de compra. O comportamento de venda é o empresário e o vendedor. O comportamento de compra é o cliente. Ele consigo, com sua própria experiência. Então, quando ele tem uma experiência boa no atendimento, ele sabe que ele pode voltar ali, porque ele sempre vai ser bem atendido. Vamos pensar em barzinho, restaurante. Você chega naquele restaurante que você vai sempre. Pensa que entra um garçom novo. Ele não faz ideia quem é você. Ele te atende como um qualquer. Né? Um outro cliente qualquer. Você vai falar assim, não, chama o outro. Porque você quer ser bem atendido. O outro fala assim, não, para ele é essa cerveja, esse suco. Percebe? É esse prato que ele quer. Seja, nessa sequência. Ele já conhece o cliente. Né? Qualidade do atendimento. Todo mundo quer ser, olha só, todo mundo quer ser bem atendido. Esses dias, eu vou sempre trazendo alguns cases aqui para enriquecer. Né? Até porque quem está nos ouvindo tem que entender do que a gente está falando. Exato. Então, eu atendi um pub. Pub é um barzinho, né? Mas fechado um pouco. É um barzinho de rock and roll, esse caso. Numa cidade do interiorzaço de Minas. Já uma barreira, né? Já uma barreira enorme. Pub no interior. São poucos mil habitantes. É muito pequenininho. E aí, assim, já é uma revolução ter um pub. E ainda mais um pub de rock and roll. Sim. E assim, a gente refez o cardápio dele. Coisas simples. Falei, ó, o cardápio está refeito. Ele só imprimiu mais algumas páginas ali para tirar o cardápio que existia, colocou o novo, com fotos. Isso ajuda o vendedor, porque ele, eu tenho, pegando tudo que a gente falou até agora, eu contratei mal, meu vendedor não sabe vender. Pô, então coloca uma foto do produto. Pra ajudar. Ajuda o cliente a comprar. Aí eu falei, qual é o seu melhor produto? O que mais você ganha dinheiro? Isso vale como insight para o nosso ouvinte. Qual é o seu melhor produto? Que você mais ganha dinheiro? Coloca a foto dele no cardápio. Coloca a foto dele no seu site. Coloca a foto dele na sua rede social. Sim. Ele é o teu carro-chefe. Foto bonita. Não tem como fazer foto bonita. Vai feia. Não tem problema, o negócio é começar. Depois você vai melhorando, você vai ganhando dinheiro e vai melhorando. Para esse cliente, o que a gente fez? Criamos tipo um pedestal com palito de churrasco, aquele palito comum, de madeira. Colamos a foto do hambúrguer na ponta. E toda vez que alguém pede, a gente tem tipo um isopor, né? Só para ele poder virar uma base. Então, quem fez o pedido, a gente coloca na mesa, antes do hambúrguer chegar. Para que todo mundo veja que esse cliente é especial. Experiência de consumo. Legal. Então, ou seja, ele se sente especial. Olha só, eu pedi. E aí, de repente, meu cliente falou o seguinte, cara, todo mundo só quer pedir ele para poder receber a plaquinha. E as minhas plaquinhas acabaram. Nossa, aí é ótimo. Olha que legal. Ele começou a vender o que ele mais ganhava dinheiro. Então, é isso que o empresário quer. Olha só, quanto que gastou? Ele imprimiu uma foto. Né? Quase nada. Ele imprimiu uma foto. É um investimento que dá muito retorno. E aí, falando de atendimento, o cliente se sente bem atendido. Porque a experiência dele foi espetacular. É isso que a gente quer. A gente quer ser bem atendido. Exato. Sabe? Então, quando você se sente especial, olha, eu pedi, igual eu tô aqui, ó, tomando uma aguinha gelada na caneca do Papo de Empresário. Isso traz um status para mim nesse momento, enquanto você está consumindo aquilo. Exato. Isso me traz uma experiência. Uau, eu estou aqui. Isso me traz a sensação de ser importante. E é isso que todo cliente precisa, se sentir importante. Pertencimento. Maravilhoso. Pertencimento. É a palavra. É a palavra. Muito bem. E para a gente dar insights aí, fazer um resumo da nossa conversa que poderia varar aqui, sem dúvida, no nosso dia, e com prazer, né, de estar aqui. Paulo, manda. Eu vou gastar alguns minutos falando. Pode. Porque eu quero que o nosso ouvinte ganhe dinheiro. E exatamente. Eu vou trazer uma palestra que eu fiz, alguns insights que eu levei para a palestra. Eu estava ao lado da Juliette do BBB, Joel J, Felipe Kotler, que é o Papa do Marketing. Boa. Eu estava ao lado deles. E vários outros que o único desconhecido era eu. Então, assim,
E uma das coisas que eu levei foi exatamente isso. Insights estratégicos para o microempresário. Show. Insights como? Você faz stories para o Instagram. Beleza? Quando você faz isso, você saca o celular e começa a falar. Ok, tudo bem. Você tem que estruturar o que você vai falar. Não pode só sair, sacar o telefone e sair falando igual um doido, não. Tem que ter uma estrutura organizada para você continuar comunicando com o seu público-alvo, com a sua persona. Senão, você sai falando, daqui a pouco você está falando uma abobrinha e nem lembra mais. Ninguém mais quer saber. Perde credibilidade, perfeito. E aí o que acontece? Estruturou os stories, beleza. Esse story pode virar o quê? Um e-book. Porque você estruturou o que você ia falar. E agora você pode oferecer um e-book para o seu cliente. Olha ele começando a se fidelizar ao seu conteúdo. Vou escrever para o LinkedIn. Opa, LinkedIn pede muito texto. Pode virar uma mini aula. Tá todo mundo consumindo produto na internet. Sim. E aí você começa a fazer isso, tá vendo? Disso, do LinkedIn, se você ampliar um pouco, pode virar conteúdo de blog. Se você tiver um site. Você precisa ganhar dinheiro com o que você já produz. Então, eu coloquei nesse material tudo o que eu já fiz com os clientes e como eles começaram a ganhar. Teve um cliente meu que usou tudo isso, o conteúdo que ele produzia de stories, virava e-book, agora eu não vou lembrar né, com tanta precisão, mas os stories viram e-book, o texto do Instagram, que é do Reels, enfim, do conteúdo post, sim, né? Descrição ali. Ele virava, não era e-book, alguns viravam e-book, que já estava pronto, né? É só reformatar e realmente vira e-book, ou virava postagem para o próprio LinkedIn. Como o LinkedIn não é de fotos, então ele transacionava ali algumas informações. E assim ele foi transformando livro, e-book, mini aula, curso, porque ele conseguiu vasto, né? Muito conteúdo, ele foi entregando em sequência. Ele falou, cara, isso aqui é literalmente um curso. Porque quando vira uma mini aula, se ele juntar várias mini aulas, gente, é um curso. É exatamente isso que é. Então, esse meu cliente, ele aumentou o faturamento dele em 30%. Só com isso. E ele é prestador de serviço. Ou seja, não tem nenhum produto, ele transformou em produto, porque, né, aí virou um produto digital. Mas não era. E ele aumentou o faturamento dele em 30% só com o que ele faz no dia a dia. Com o que ele entrega de graça, ele começou a ganhar dinheiro. Não parou de entregar, muito pelo contrário. Continuou entregando, mas transformou tudo em dinheiro para poder, no final do mês, olhar a conta bancária dele e falar, opa, tem 30% a mais. Dá para fazer novos investimentos. Muito bom. Muito bem. Isso aí. Então, vamos falar do nosso patrocinador hoje? Antes disso, vamos ver onde que a gente acha o Paulo. Paulo, né? Contratar sua palestra. Verdade. Nosso patrocinador. Onde que a gente encontra? Bom, em todas as redes sociais, tanto no YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok. Estamos em todas, exatamente como Paulo Mariottini. Mariottini com 2 T's e no final, Paulo Mariottini. E se for o site.com.br. Aí tem que conhecer mais você, sobre as suas palestras. Tudo lá. Tá fácil de contratar, inclusive. Easy. Muito bem. Para você, empresário que está nos assistindo, quer melhorar a performance da área tática e estratégica da sua empresa, né? Para você também que é consultor e está acompanhando esses assuntos riquíssimos aqui, o Sistema Mais Ágil é preparado para você utilizar para fazer a sua empresa crescer. Ou seja, enquanto o seu RP faz a sua empresa funcionar, o seu software de gestão local, nós temos o Mais Ágil para você fazer todo o seu planejamento estratégico, gestão de colaboradores e dentre outros. Né? Então, maisagil.com.br para poder saber mais, fazer um teste, faz um trial aí, um teste 7 dias. Isso mesmo. Não é isso? Muito bom. Meu amigo, muito obrigado pela presença. Fantástico aqui. Enriquecedora a nossa conversa aqui. Muito obrigada, né? Paulo. Show. Maravilha, gente. Eu que agradeço. Vamos ter outros assuntos. Estar aqui ao lado de vocês é realmente assim, algo que transforma, né, a minha forma de enxergar, inclusive, o próprio conteúdo que eu entrego. Falando com vocês é enriquecedor. Obrigado mesmo pelo convite. Nós é que agradecemos. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. Até mais, turma. Até a próxima. Tchau, tchau.